Olá, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para trazer para vocês uma história inspiradora, mais uma história sobre os juízes. Contei da última vez sobre a história de Gideão e agora estou aqui para contar a história de Sansão. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe, seu pai Manoá, e Deus falou com a mãe de Sansão a despeito do nascimento de Sansão, a maneira como Sansão deveria ser tratado quando bebê, a alimentação que deveria evitar, bebidas não alcoólicas, não podia beber bebidas alcoólicas e nem comidas imundas, E também foi falado isso também a respeito da gravidez, que ela não poderia também não ter nenhum tipo dessas contaminações. E então, quando ela conta para Manoá, Manoá também pede a Deus que o anjo apareça a ele para que também instrua. É tudo interessante. Por fim, Sansão nasceu, e estava sobre ele um voto chamado voto nazireu. Ele foi encoberto, ele foi munido de forças, capacidades físicas para lutar, para resistir a qualquer inimigo. E ele também cresceu os cabelos, não podia cortar o cabelo, além de abster de certas alimentações e bebidas. Sansão, logo quando jovem, ainda na flor da idade, da juventude, ele sai para a terra de Tímna, a terra onde habitava pessoas estranhas. Ele disse que queria casar com a mulher que ele encontrou lá. E ele pede para o pai dele, que o desejo dele é casar com aquela mulher. O pai dele diz: olha, por que você não casa com uma mulher do nosso povo? Cuidado para não se contaminar. Então, mesmo assim, segundo agradava os próprios olhos, Sansão resolveu que iria casar, e assim se fez. Mas houve uma consequência terrível, porque um dia depois de Sansão matar um leão, ele encontrou ali uma colmeia de abelhas ali no cadáver do leão, e ele comeu aquele mel e ele fez esse enigma, para aquele povo querendo se achar o sábio, e aqueles homens não conseguiam interpretar, o que Sansão tinha dito como enigma. Então eles foram lá e forjaram a esposa de Sansão, até o ponto de subordinar ela, para que ela viesse então abrir mão da fidelidade ao esposo e contar o segredo, porque ele já tinha contado para ela. E o que acontece? Quando os homens respondem, ele diz assim: eu sei que vocês não teriam respondido se vocês não tivessem forjado a minha esposa. Então ele ficou muito indignado, foi embora para a casa de seu pai, o bom filho a casa torna. E acontece o seguinte, que o sogro dele dá a filha dele que era casado com Sansão, para o melhor amigo de Sansão, lá naquela terra. Que coisa, não? Ele perdeu, e ele nem sabia de nada, perdeu a esposa para um amigo que era companheiro ali, que estava ali, se dizia, entre aspas, ser amigo dele. Cuidado, viu? Cuidado com as confianças que você dá às pessoas, a certas amizades, A gente vê que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro, Então, há um certo ditado popular que nós não devemos confiar nem na roupa que nós vestimos. Olha só o que acontece logo depois, aparece na história Sansão se envolvendo com uma prostituta. Exatamente, ele se envolve com uma prostituta, e ali os homens daquela cidade sabem que Sansão está dentro da cidade, tentam de todas as formas ficarem prontos para pegar Sansão até o raiar do dia, mas à meia-noite Sansão sai desesperado, arranca os portões da cidade com toda aquela força e brutalidade. Ele foge para uma caverna. Quando chega lá, passado alguns dias, entre o povo da tribo de Judá e os filisteus começaram a guerrear contra o povo de Judá, e Judá ficou indignado com aquilo. O que está acontecendo? Chegou até Sansão na caverna e disse: 3.000 homens de Judá, viemos aqui para amarrá-lo e entregar aos filisteus, porque ele está lutando contra nós e nós somos submissos a eles. Olha só, Judá era uma das tribos de Israel e estava sendo submissa a um povo estranho, É de estranhar. E ainda para entregar, isso é o mesmo ato de Judas, entregar amarrado
aquele que era o juiz, o libertador de Israel. Olha só o que acontece nessa história, é que eles amarram Sansão com cordas novas, novíssimas, fortes, e leva Sansão. Sansão diz: olha, me prometam a única coisa, que vocês vão me amarrar, mas não vão me matar. Não, eles: nós não vamos lhe matar, nós vamos somente lhe entregar para os filisteus. Acontece que quando vai os 3.000 homens levando Sansão para entregar aos filisteus, os filisteus, ao vê-lo, dá gritos, né? Vamos supor que agora sim ele nos entregaram o Sansão, vamos acabar com ele, vamos escravizá-lo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando ele sai em grito, diz que o Espírito do Senhor se aposta de Sansão, a ponto de aquelas cordas se quebrarem, e ele ajunta do chão uma junta de jumento, né? Uma queixada de jumento, ainda fresquinha, a Bíblia diz. E ele pega e mata 1.000 homens com a queixada de um jumento. E ainda faz ali, né, eu não sei, eu não tô lembrando como dizer agora o nome, né, um conto, né, dessa situação aí. E o que acontece depois? Lá vai Sansão de novo se meter em outra confusão. Ele vai para a terra dos filisteus e se apaixona, a Bíblia diz assim, fica agraciado, amoroso por uma mulher chamada Dalila. E Dalila, né, foi, pela história bíblica que mostra, o terceiro lance de romance de Sansão. Mais uma vez, segundo o próprio coração, segundo os próprios olhos, ele se agrada de alguém, casa com alguém que lhe trai a confiança também. E o que acontece na história de Sansão e Dalila? É muito difícil alguém contar as histórias de Sansão e não colocar o nome Sansão e Dalila, né? Porque foi um romance enlaçado com a traição, com a forma de entregar o coração de forma equivocada, como foi a forma que Sansão fez. Então Sansão era um homem forte e todos os filisteus queriam derrotar Sansão. E aí o que acontece é que eles começam a perguntar para a esposa de Sansão, Dalila, em que consistia aquela força. E Sansão, toda vez que contava para a esposa, contava escondendo o real sentido do que realmente lhes faria ter tanta força. E quando ele, pela primeira vez, é feito o teste, pela terceira vez é amarrado com corda, não sei o que, ele não é tão, né, maneiro assim, porque ele já sabia que já tinha uma vez arrebentado umas cordas. Então ele dizia que era para amarrar ele com cordas, porque ele sabia que teria forças para então quebrar aquelas cordas. Então na última vez ele contou, porque a mulher chegou mesmo, sabe, para amolecer o coração de Sansão e disse assim: você não me ama, se você me amasse, você já teria me contado. Então ele disse: eu não corto os cabelos, porque eu tenho um voto, eu não posso cortar o cabelo, etc. E aí ele deixa, né, esse sigilo em aberto para Dalila. Dalila conta aos filisteus. Sansão, enquanto dorme, é cortado o seu cabelo. Depois de cortado o cabelo, ela chama os homens filisteus e esses amarram ele. E quando ele pensava que ainda estava com Deus, Deus o tinha abandonado, o Espírito de Deus já tinha saído de Sansão, porque ele desobedeceu. Deus não escolheu abandonar Sansão, Sansão que escolheu abandonar a Deus. Não foi nem o ato somente dele dizer a verdade, mas o ato de se entregar a uma mulher, né, a ponto de contar o segredo e essa mulher não ser confiável. No livro de Provérbios até conta, né, que é a mulher comparada à loucura, a loucura comparada à mulher, e doido é aquele, né, que seguir esta mulher, né? Então nós devemos seguir com astúcia e sabedoria para seguir os planos de Deus e não deixar que ninguém possa atrapalhar os planos de Deus em nossas vidas, como foi o caso de Sansão. Cuidado, tá bom? Para você não contar o segredo que você tem, que consiste a sua fé, para pessoas que não valorizam a sua posição religiosa, os seus princípios. E outra, uma coisa é certa: o que aconteceu, ele estava agora fraco e por fim Sansão foi levado pelos filisteus e imediatamente lhes furaram também os olhos, aqueles mesmos olhos que se agradou de uma mulher
que lhe traiu a confiança, foi vendida para contar o enigma. Aquela mulher prostituta que lhe entregou também para que fosse pego por aqueles inimigos. Aqueles olhos que se apaixonou por Dalila agora uma vez, e ele foi levado pela decisão dos olhos, agora esses olhos estavam cegos. O que acontece na vida de muitos é que eles chegam a tal ponto, o rebaixamento espiritual, a ponto de fazer a vontade do inimigo, e ele cega a pessoa. E agora ele é levado para trabalhar como escravo no moinho, lá no povo dos filisteus, e o cabelo dele também começou a crescer. Passado algum tempo, aquele povo se reuniram em um templo para adorar o Deus que deu a vitória a eles sobre o seu inimigo, que era Sansão. E Sansão foi levado ali. Eles usavam tudo o que aconteceu com Sansão como um motivo de piada, de gracejo, né? Coisas gracejosas, e ali louvavam o Deus dele, mas não sabiam ele que por trás de toda essa intenção Deus tinha um plano para a vida de Sansão. E aconteceu que Sansão pediu para que fosse colocado entre as duas principais colunas daquele templo, que sustentava todo aquele teto daquele templo. E lá entre essas duas colunas ele orou e pediu a Deus força mais uma vez, para que ele morresse juntamente com os filisteus. Sansão, mesmo que fosse liberto, não teria mais a mesma capacidade, a mesma força. Mesmo que se ele voltasse ao seu povo, ele não seria mais feliz. Ele viu tudo que tinha passado na vida dele e como a situação que ele estava agora. Então ele disse: o que me resta é morrer. E Sansão tem também, né, na teologia, um pouco de tipo de Cristo, aquele que se sacrificou, que deu a vida para derrotar os seus inimigos. O inimigo de Jesus é Satanás, e o inimigo de Sansão naquela época era os filisteus, os deuses dele. E ali naquele dia em que eles cultuavam aqueles deuses, ele, com a força que Deus deu a ele mais uma vez, ele empurrou as colunas do templo e todo o prédio caiu, e disse que ali morreu 3.000 pessoas. Era o clero, a gema da liderança dos governantes dos filisteus. Ali ele conseguiu de uma tacada só acabar com o poderio dos filisteus. E ali Sansão consegue emplacar a grande derrota para os filisteus, embora sua vida fosse sacrificada. O fim parece improvável, um fim muito triste, porém foi assim que Sansão conseguiu cumprir o seu dever que ele deveria ter feito com vida. Talvez hoje Deus não esteja pedindo, conforme diz a palavra de Deus, que morramos ou vivamos, somos teus. Deus hoje talvez não esteja pedindo para você morrer pela causa dele, mas esteja pedindo para você viver. Cuidado com os erros que Sansão cometeu, não cometa o mesmo. E aquilo em que ele acertou, siga o exemplo e tema ao Senhor. E diz a palavra de Deus que maior foi o número das pessoas que ele mataram com a sua morte do que em toda a sua vida. Muitas pessoas vão ter que entregar a mesma vida pelo Evangelho. E muitas pessoas que descem ao pó pelo testemunho, deixam um forte testemunho a ponto de se converter uma maior quantidade de pessoas. Entregue a sua vida a Jesus. Cuidado com os que os teus olhos desejam. Cuidado com os princípios que você se comprometeu diante de Deus de cumprir. Cumpra e viva a vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, além da força física, Pai, nos dê a força espiritual para vencer os dardos do maligno, para que, resistindo ao diabo, ele fuja de nós, para que tenhamos a plena certeza de que o Senhor está no controle de nossas vidas e faremos grandes proezas pelo Teu nome. E aqui oramos, Pai, não porque merecemos alguma coisa, mas no doce nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.